Opa, como é que vocês estão? Como vai a família? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e está começando mais um caso criminal. O caso de hoje foi um caso muito famoso lá nos Estados Unidos. Esse caso ele chegou a ser capa de revista 125 vezes. Quando teve a audiência desse caso pela televisão, juntou mais de 5,2 milhões de telespectadores assistindo ao mesmo tempo. Eu ia falar time. Assistindo ao mesmo tempo. Esse caso ele rendeu 4 documentários e mais de 12 livros. Então foi um caso bem grande nos Estados Unidos e hoje eu vou te contar. Mas antes, não se esqueça, se inscreve aqui no canal. Siga-me nas minhas redes sociais, eu não sei se tá aqui na tela ou se tá aqui embaixo. Mas me siga lá, por favor. Deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse caso. E compartilha. Compartilha com quem você sabe que vai gostar do nosso tipo de conteúdo. Então, bora pro caso de hoje. Casey Marie Anthony nasceu no dia 19 de março de 1986. Ela cresceu nos Estados Unidos, mais precisamente no estado da Flórida. Ela morava com os pais, com a Cindy e com o George Anthony, e com o irmão mais novo, que se chamava Lee Anthony. Então Casey, no auge dos seus 19 anos, ela gostava muito de sair, ela era muito festeira, ela saía todas as noites com os amigos dela pra beber, pra balada, pra festa, pra curtir. Os amigos delas falam, né, que era uma noite regada de álcool e drogas. Foi então que ainda aos seus 19 anos, no auge da sua vida social, ela acaba engravidando da sua primeira filha. Kaylee Marie Anthony, ela nasceu no dia 9 de agosto de 2005. Não se sabe até hoje quem era o pai da Kaylee. Muitas pessoas dizem que era simplesmente um cara que ela conheceu numa noite, com que ela teve um lance e ela acabou engravidando. Outras pessoas dizem também que foi um ex-namorado dela que acabou morrendo num acidente de carro. Mas naquele momento ela estava noiva de outra pessoa, de outro cara. E nisso, quando a Kaylee nasceu, eles fizeram um exame de DNA e eles viram que a Kaylee não era filha dele, que aquele não era o pai da Kaylee. Então até hoje não se sabe quem é o pai biológico da Kaylee. Então, enquanto a Casey estava grávida, a ideia principal dela era que ela colocaria a Kaylee para adoção, porque ela não tinha condições, ela não tinha estrutura para criar uma filha. Foi então que os avós ficaram sabendo que a Kaylee estava grávida e convenceram ela a ficar com a Kaylee. Eles falaram que iriam ajudar a Casey em tudo que ela precisasse e ajudar também na criação da Kaylee. Então, a partir daquele momento, a Casey ela começa a considerar ficar com a filha. Então a Kaylee nasceu e elas ficaram morando com os avós durante um bom tempo. Pra não gerar uma confusão, que gera até em mim às vezes. C-A-S-E-Y é a mãe e a Kaylee, C-A-Y-L-E-E, é a filha. Então Casey e Kaylee. Casey é a mãe, Kaylee é a filha. Kaylee era muito amada pelos avós. Os avós falavam que consideravam ela o raio de sol da família, o raio de sol da casa. A Kaylee ela veio para trazer felicidade para os avós, segundo eles. Trazer felicidade não somente para os avós, mas para toda a família da Kaylee. Considerava ela como uma menina espetacular, uma menina que brilhava, uma menina que gostava de fazer amizades. Mesmo tão pequenininha, ela se dava bem com todo mundo. Então a Kaylee era uma menina muito alegre. A relação da Casey com os pais nunca foi uma das melhores, mesmo antes dela engravidar, porque os pais pegavam bastante no pé dela para que ela saísse dessa vida de festa, largasse as drogas e as bebidas, para que ela focasse nos estudos dela e ela pudesse ter um futuro. Então, a partir do momento que a Casey engravidou, os pais, ela continuava saindo, então os pais brigavam muito com ela porque eles achavam que ela era uma irresponsável, que ela era uma mãe irresponsável, que não cuidava corretamente, não dava os cuidados necessários a Kaylee. Então, no dia 8 de junho de 2008, aconteceu essa briga. E por conta dessa briga, a Casey ela decide pegar todas as coisas dela, todas as coisas da Kaylee, e elas vão embora. Então, aquela foi a última vez que os avós viram a Kaylee. Por conta dessa briga que eles tiveram, a Casey simplesmente saiu da casa e foi embora. A Kaylee tinha 2 anos na época e, como eu falei, foi a última vez que os avós viram a Kaylee. Então, a partir daquele momento, a relação que os avós tinham com a Kaylee de antes era quase inexistente. Eles não viam mais a Kaylee. Eles tentavam, ligar, mas a Casey sempre arrumava algumas desculpas.
Pra tristeza do casal, isso abalou bastante o casal, né? Porque eles estavam com a Kaylee desde o nascimento dela, estavam acompanhando o crescimento dela. Então, a mãe da Casey, né, a Cindy, ela ligava todos os dias pra Kaylee pra saber da neta dela e pra saber da filha também. Mas a Casey nunca passava o telefone pra Kaylee, ela sempre falava que a Kaylee tava bem, que a Kaylee tava com a babá e que ela não precisava se preocupar com nada porque tava tudo certo, ela tava de boa, ela tava vivendo numa boa. Então a mãe simplesmente confiava na filha. Então a Casey, né, como eu falei, ela falava que a Kaylee tava com a babá. Então ela contou pros pais que ela contratou uma babá. Essa babá se chamava Zenilda Gonzalez. Ela gostava de chamar ela de Zene, porque ela falava que a Kaylee não sabia dizer o nome dela, então chamava ela de Zene. Então ela falou pros pais que contratou essa babá pra ajudar na criação da Kaylee e que não precisavam se preocupar, que tava tudo de boa. Só que a Casey tinha um problema com mentira. Os pais sabiam desse problema, só que eles achavam que por ser a filha da Casey, ela não seria capaz de mentir, ela não seria capaz de fazer algo desse tipo com a própria filha. De mentir a segurança da própria filha, de mentir aquilo que a filha estaria passando ou não. Então no dia 3 de julho de 2008, os pais da Casey recebem uma ligação pra avisar que o carro da Casey estava jogado na frente de um quintal e que eles queriam que eles fossem lá retirar o carro porque estava atrapalhando. Então os pais delas o pai dela vai até o local, eles chegam lá, eles veem que a bolsa da Casey estava lá, a cadeirinha da Kaylee também, juntamente com alguns brinquedos. Então quando eles estão tirando o carro de lá, eles sentem um cheiro muito forte vindo do fundo do carro, do porta-malas. Então o George fala que ele sabia que aquele cheiro era um cheiro de cadáver, porque ele já tinha trabalhado no departamento de polícia. Ele era ex-policial, então ele sabia que aquele cheiro forte era um cheiro de cadáver, então ele decide abrir o porta-mala. Quando ele abre, ele acha vários sacos pretos, cheios de lixo, então ele decide, né, ele viu que era lixo, então ele decide deixar ali mesmo. Desde que a Casey saiu da casa dos pais, ela estava morando com o atual namorado, que era o Tony Lázaro. Eles decidem ir até a casa desse namorado da Casey, porque eles queriam ver a Kaylee. E já fazia mais de 30 dias, já fazia cerca de um mês de que eles não viam a Kaylee. Então eles estavam bastante preocupados com a neta, então eles decidiram ir até a casa desse atual namorado dela. Chegando lá, eles encontram com a Casey e o Tony no sofá assistindo televisão. A mãe dela conta que a Casey ficou bastante surpresa quando viu a mãe lá na casa. E a mãe começou a perguntar, né, onde estava a neta dela, que ela queria ver a neta dela. A Casey falou que ela estava com a babá, com a Zeni, na casa da Zeni. Então a Cindy pede pra que ela ligue pra Zeni pra que ela traga a menina de volta porque ela quer ver a neta dela. Ela fala que não pode, que agora ela tá ocupada, que aquilo e outro. A mãe da Casey começa a gritar com ela, falando que queria ver a neta. Então ela fala pra Casey levar ela imediatamente até a casa da babá. A Casey concorda, eles entram no carro e quando eles entram no carro eles ficam rodando horas e horas pela cidade. A Casey, ela falava pra entrar aqui à direita, mas não era. Ela falava que tava perdida, falava pra entrar à esquerda e não era também. Então foi quando ela decidiu contar toda a verdade pros pais. Então ela contou pros pais que já fazia mais de um mês que ela não via a Kaylee, que a babá tinha sequestrado ela e que ela não sabia onde a Kaylee estava. Então a mãe dela pergunta o porquê dela nunca ter avisado nada, o porquê dela não ter ligado pra polícia também. A Casey falou que queria resolver tudo sozinha, que ela não queria preocupar os pais, que ela não queria envolver a polícia porque ela achava que a babá poderia fazer algum mal com a Kaylee se ela envolvesse a polícia. Então ela falou que não queria envolver a polícia, que não era pra envolver a polícia porque ela tava já resolvendo, já tava meio caminho andado. Mas imediatamente a Cindy, ela pega o telefone, dentro do carro mesmo ela liga pra polícia. Então ela avisa a polícia que a neta dela tá desaparecida há 31 dias. E a primeira coisa que o policial fala no telefone é o porquê dela ter demorado tanto tempo pra avisar que a neta dela tava desaparecida. Então ela pega e fala pro policial que a filha dela tinha acabado de contar pra ela que a neta tava desaparecida. Então os policiais imediatamente eles abrem buscas pela Kaylee, porque já fazia mais de um mês que uma criança de 2 anos tinha sido sequestrada pela babá. Então eles abrem investigação no mesmo momento. Então o que mais pegou nesse caso todo foi o comportamento da Casey em relação ao desaparecimento da filha dela. Nesses 31 dias, os amigos dela falaram que ela estava indo pra festa todos os dias, que ela tinha voltado a beber e a usar droga todos os dias, que ela nunca falou que a Kaylee estava desaparecida, que ela nunca demonstrou que ela estava triste,
que ela tava preocupada ou que ela, né, não sabia onde estava a filha dela. E também a Casey, ela fez uma tatuagem dentre esses 31 dias que significa, que estava escrito Bela Vita, que significa Bela Vida. E o tatuador, ele falou que quando a Casey chegou pra tatuar, ela estava muito feliz e alegre, que não parecia uma mãe que tinha acabado de perder a filha, ou que a filha estava sequestrada pela polícia, que ela estava muito feliz, muito alegre, muito agitada no dia. Então os amigos falaram pra polícia que nesses 31 dias, nesse um mês, ela nunca mencionou que a Kaylee estava desaparecida, ela nunca mencionou o nome da Kaylee, nunca mencionou o nome da babá. Ela tava vivendo a vida dela como se ela não tivesse uma filha. Ela voltou a fazer tudo que ela fazia antes de engravidar, voltou a ter a vida antes de engravidar. Então os amigos achavam que tava tudo bem com a Kaylee, porque ela nunca falou nada sobre a Kaylee pra eles. Os avós, assim que souberam, eles fizeram de tudo mesmo, pra que eles pudessem achar a Kaylee com vida. Eles espalharam cartazes, eles começaram a usar roupa. O caso já estava passando na televisão porque era um mês de uma criança desaparecida. Eles ficaram fazendo vigílias para que pudessem achar a Kaylee. Então, como a polícia não tinha nada sobre a Kaylee, não sabia de nada sobre a Kaylee, nem de nada da babá, no dia 16 de julho, eles decidem pedir a prisão preventiva da Casey. Então, chegando lá, a polícia decide abrir uma investigação e um interrogatório em cima da Casey. Então, a Casey, ela fala que trabalhava na Universal Studios. Então, a polícia decide ir até lá pra poder ver, né, o escritório dela, onde ela trabalhava. Então, quando eles chegam na Universal, eles ficam rodando em ciclos por horas e horas. Foi então que a Casey, ela decide contar a verdade pros policiais e falar que tinha sido demitida de lá há quase 2 anos, que não trabalhava mais lá. Então, os policiais abriram uma antena com a Casey, porque foi a primeira vez que ela começou a mentir e a primeira vez que eles descobriram uma mentira dela. Então, os policiais começam a perguntar pra ela sobre a babá, né, a Zeni. E sobre a babá, né, a principal suspeita de todo o crime, de todo o caso. E a Casey não tinha o número de telefone da babá, não sabia onde a babá morava, não sabia da vida da babá, não sabia se ela tinha família, não sabia de nada. Então, a principal suspeita basicamente não existia. Eles até chegaram a achar uma moça com o mesmo nome da babá que aquele havia passado, mas abriram uma investigaçãozinha e descobriram que não se tratava da mesma pessoa, que essa moça nem conhecia a Zeni, que essa moça nem conhecia a Casey, ela nem trabalhava como babá. Então foi só algo que aconteceu por conta do universo, algo assim, muito doido que aconteceu, mas só tinha o mesmo nome, elas nem se conheciam. Então a polícia basicamente descobriu que a principal suspeita do crime não existia e todas as indicações e todo o caso indicava para Casey. A busca da Kaylee não parou por nenhum momento, então todos, amigos e familiares e a polícia buscaram pela Casey até no dia 11 de dezembro do mesmo ano. Foi então que o cara estava andando pela floresta, perto da casa dos Anthonys, e ele tava lá andando e ele achou um saco preto de lixo. E ele viu que o saco tava cheio de lixo e tava fedendo bastante. Então, pra não colocar a mão, ele decide pegar um pedaço de pau e começa a cutucar o saco. No que ele tá cutucando o saco, sai um crânio rolando de lá de dentro. E nisso ele liga imediatamente pra polícia e relata o que ele achou. Então a polícia chega, leva o crânio pra testes e descobre que o crânio era da menina de 2 anos, a Kaylee Marie Anthony. Então a Kaylee, ela desapareceu em julho e os restos mortais dela só foram encontrados em dezembro, jogado dentro de uma floresta. Então, por estar jogado dentro dessa floresta, ele estava exposto a animais, exposto ao clima do local, o que impossibilitou a polícia de descobrir qual teria sido o motivo da morte da Kaylee, o que frustrou muito a polícia, porque eles agora, mesmo estando com os restos mortais delas, mesmo estando tão perto de descobrir o que teria acontecido, eles não conseguiam porque estava tudo num estado muito avançado de decomposição. Então, mesmo com testes, no final eles colocaram a morte da Kaylee como incongruente por conta do avançado estado de decomposição. Eles também acharam uma fita de silver tape. Essa silver tape ia da boca da Kaylee até o nariz. Então, ia aqui assim, amarrava na parte de trás da cabeça. Então, com aquilo eles poderiam já colocar que se tratava de um homicídio. Mas mesmo assim, como eu falei, eles não conseguiram constatar qual seria o motivo da morte da Kaylee. Então, com a principal suspeita, que era a babá, não existindo, eles decidiram pegar fundo na investigação contra a Casey. Então, pegaram o computador dela e viram que havia muitas pesquisas de como sufocar uma pessoa.
Eles entraram em todos esses links, mas um chamou bastante atenção da polícia porque tinha um que dizia que tinha um veneno que você colocava dentro de um saco de lixo e você colocava o saco de lixo em cima da cabeça dessa pessoa e em alguns minutos, por conta do veneno, ela estaria morta. Então a polícia achou isso muito suspeito porque todos os restos mortais da Kaylee foram encontrados em sacos de lixo. Então 6 semanas após encontrarem o corpo da Kaylee, o avô dela, o George, tentou suicídio porque ele falou que não conseguia lidar com a consequência de ter perdido o raio de sol da vida dele. Ele falou que era dever dele proteger a neta dele e ele não conseguiu proteger a neta dele. Também por conta de que ele perdeu o emprego, tanto ele quanto a mulher, porque as pessoas julgavam eles falando que eles eram culpados também pela morte da Kaylee. O caso ficou muito grande nos Estados Unidos. O caso chegou até a ser comparado com o caso do O.J. Simpson, que eu vou trazer ainda aqui no canal, mas é um caso muito grande, então precisa de uma pesquisa um pouquinho mais detalhada, bem maior. O julgamento ocorreu no dia 9 de maio de 2011, eles precisavam montar o júri, que foi muito difícil de encontrar, pois todo mundo já sabia sobre o caso, mas no final acharam 7 mulheres e 5 homens. O julgamento ocorreu e com esse julgamento acabou trazendo outras polêmicas à tona. Durante as pesquisas dos policiais no computador dos Anthonys, do computador dos avós da casa dos Anthonys, eles encontraram pesquisas muito, assim, suspeitas no computador deles. Envolvia de como fazer cloroformo, que é um veneno. E também tinha alguns históricos de pesquisa de como quebrar um pescoço. 2 teorias foram criadas para a morte da pequena Kaylee Anthony. A primeira apontava que a Casey havia asfixiado a filha até a morte. Sem saber o que fazer com o corpo, a mulher teria jogado na floresta perto da casa dos pais. Outra teoria, que é ainda mais insólita, envolve os próprios avós. Foi apontado que o motivo da Casey ter levado a filha para longe dos avós teria sido motivado porque o George abusava sexualmente da filha desde muito pequena e ela teria medo do mesmo acontecer com a Kaylee. Essa mesma teoria indica que a Kaylee morreu afogada na piscina da casa dos Anthonys quando a Casey brigava com os pais e em um ato de desespero, George, para proteger a família, teria tentado se desfazer do corpo da neta. No total foram 50 investigadores. Só no local onde a Kaylee estava encontraram mais de 400 provas, mas não acharam nenhuma testemunha nem nada que ligassem diretamente a Casey com os acontecidos com a Kaylee. Depois de 10 horas deliberando sobre o caso, eles decidiram que Casey Marie Anthony não era culpada. Ela foi inocentada de 3 acusações sobre elas, que eram homicídio em primeiro grau, abuso infantil e homicídio culposo. A Casey não deu depoimento e no fim ela pegou 4 anos de cadeia por ter mentido para a polícia. Se ela fosse acusada pela morte da filha, poderia pegar prisão perpétua ou pena de morte. Então, o desfecho do caso da menina Kaylee é que até hoje ninguém foi preso pelo assassinato dela. Ninguém foi preso pela morte dela. A mãe dela, Casey, não tinha provas para acusar ela. Ela só pegou 4 anos de prisão pela mentira que ela contou para policiais que ela trabalhava na Universal, que interferiu nas investigações. Em relação aos avós, são tudo teorias, nada comprova isso. Foi o advogado de defesa da Casey que jogou essa teoria na mesa. Outra teoria é de que, como não se sabe quem é até hoje o pai da Kaylee, falam que o pai da Kaylee seria o próprio avô, o pai da Casey, que em uma desses abusos que ele cometia contra a Casey acabou engravidando. E a Kaylee era filha do George. Então, até hoje ninguém foi culpado pela morte da Kaylee. E é algo que muitos americanos na época e até hoje não conseguem aceitar, porque eles dizem que a Casey é sim culpada, porque como uma mãe, que a filha tá desaparecida há 31 dias, há um mês. Como uma mãe que a filha tá desaparecida há um mês, ela não demonstra nada, ela não fala nada pros avós nem pra polícia. Então os americanos ficaram muito, muito bravos com essa decisão do júri. E foi isso, esse é o caso, esse é o desfecho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se a Casey é culpada ou não, se os avós são culpados. Comenta, compartilha se você puder, por favor, me ajudar. E é isso, a gente se vê no próximo caso, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Tchau, fui, beijo.